todas as vidas e os bens dedicados aqui, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu também levantei a mão quando o pastor Igor nos questionou sobre gratidão ao Senhor. Essa semana realizei algumas visitas pastorais de famílias que aqui estão. Uma dessas visitas foi na casa do irmão João Ribeiro. E, irmão João, fiquei muito feliz, muito grato a Deus por ver como a irmã Ruth está se recuperando e superando a cada dia os desafios. Continue orando pela irmã Ruth. Graças a Deus por aquilo que vi. Ela estava inclusive muito bem humorada, não é, irmão João? Foi muito bom mesmo ter um tempo ali com o irmão João Ribeiro, com a irmã Ruth Lomeu. Continuem orando por ela. Irmãos, eu quero convidar uma criança ou junior para agradecer a Deus pela vida dos idosos de nossa igreja, pela terceira idade da nossa igreja. Uma criança ou um junior que queira vir à frente, vem aqui. Enquanto isso, as demais crianças poderão seguir as professoras do Ministério Infantil e professores que já estão ali aguardando. Quem virá orar? Será que é a Luísa? Vem, Luísa, orar. Nós temos também aqui a Ana Clara. Vamos orar. Se a Luísa não quiser agora, pode ser outro dia. As outras crianças que ainda não foram para o local adequado podem seguir. Nós temos na galeria também o Gabriel com certeza vai participar, não é, Gabriel? O Gabriel deu um legal para mim de lá da galeria. Vamos orar então? Os idosos. Amém. Amém. Pastor Igor e o pastor Petrone passaram anos estudando teologia e não conseguem fazer uma oração dessa. Oração linda, irmãos. Eu me incluo também. Fiquem tranquilos, Rogério, eu estou incluído. A palavra de Deus, irmãos, diz que da boca dos pequeninos e dos que mamam, como a Beatriz, o Senhor suscita perfeito louvor. Graças a Deus, porque a Ana Clara está aqui dizendo, Deus pode abençoar os idosos, e ela pediu isso ao Senhor. Deus abençoe as crianças, culto infantil. Agradecemos a Deus por todas as bênçãos. Irmãos, por favor, leiam comigo Deuteronômio 26, 1 a 15, um precioso texto da palavra do Senhor. E como nós iremos estudar a palavra de Deus, lembrem-se que a Bíblia explicará esse texto. Nós o leremos e depois buscaremos na palavra de Deus o entendimento daquilo que significa para nós o que está revelado em Deuteronômio 26. Vamos ficar em pé para a leitura do texto bíblico? Deuteronômio capítulo 26, versos 1 a 15. Você que acompanha a transmissão desta celebração da primeira igreja, sinta-se também convidada a acompanhar a leitura do texto bíblico que nós preparamos para você, e nos diz assim: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás:
arameu, prestes a perecer, foi meu pai. E desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram, e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante Ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Dirás perante o Senhor teu Deus: tirei de minha casa o que é consagrado e dei também ao levita e ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste tenho feito. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Ora ao Senhor, para que eu e você compreendamos com profundidade, pela iluminação do Espírito Santo, aquilo que o Senhor nos revela. Pode assentar, irmãos. O livro do Deuteronômio é a repetição de todo o ensino que Deus, por meio de Moisés, forneceu a Israel, quando estava por entrar na terra prometida. Moisés viu essa terra ao longe, Moisés contemplou a herança do Senhor, e antes de passar a possuir a terra, reafirmou para o povo de Deus a aliança entre Deus e o seu povo. A aliança contempla dois entes: o Deus de Israel e o povo Israel de Deus. O livro do Deuteronômio aqui, meus irmãos, reafirma duas liturgias, duas manifestações culticas, duas demonstrações de adoração a Deus estabelecidas: dízimos e ofertas, também chamadas de primícias. Os irmãos poderão posteriormente consultar Deuteronômio no capítulo 14, versos 22 a 29, quando a palavra do Senhor mostra a utilidade da entrega da 10ª parte dos bens para a manutenção do culto a Deus, e especialmente dos levitas, que são aquela parte de Israel que não recebeu uma herança como as demais tribos receberam. Não recebeu terra, não havia como sustentar-se, portanto, não tendo terra suficiente para isso, muito especialmente o grupo que era dedicado ao culto, à manutenção do culto. Os irmãos poderão também, posteriormente, consultar o capítulo 16, quando nos versos 13 a 17, nos fala da festa dos tabernáculos e da alegria que deveria marcar essa festa com a entrega de ofertas voluntárias daquilo que o Senhor concedeu ao seu povo. As primícias tinham grande relação com essa festa, festa dos tabernáculos, uma festa de gratidão a Deus pelas colheitas. O dízimo, como eu disse, serviam para sustentar aqueles que tinham alguma dificuldade de encontrar o sustento. Por ordem de Deus, os levitas, mas também aqueles que tinham dificuldade, como órfãos, viúvas e estrangeiros. A palavra de Deus
como é divina, é também original. Não se conhece na antiguidade um povo que contemplasse o cuidado que o povo de Israel aceitou prestar aos estrangeiros. Irmãos, as culturas antigas tratavam os estrangeiros como intrusos a serem humilhados e poderiam ser mortos sem motivo. Não havia justificativa. Matou porque ele era estrangeiro e estava ocupando o nosso lugar. A palavra de Deus diz: não deixem de dedicar a 10ª parte dos bens de vocês, porque há gente que chega entre vocês passando fome, estrangeiros. Há também aqueles que têm extrema dificuldade, que são as crianças, órfãs e também as viúvas. Naquele modelo de sociedade, as viúvas, muitas vezes pobres, ficavam sem a única fonte de ganho da família, que era o homem que acabou de morrer. Tais atos de culto, irmãos, foram estabelecidos no tempo da lei, mas estão ultrapassados ou ainda servem como inspiração para que demonstremos fé, gratidão, amor e serviço ao Senhor. Lembrem, irmãos, que há aspectos da lei que em Jesus não mais precisamos observar, porque Jesus os substituiu, os aspectos cerimoniais. Iríamos nós sacrificar um animal, sendo que Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já se fez sacrifício por nós? É claro que não. Iríamos nós, brasileiros do século 21, atender a aspectos civis ou até penais dos judeus organizados como um povo? Claro que uma nação teocrática, por isso as leis civis eram também dadas por Deus? Claro que não. Mas, irmãos, os aspectos espirituais e morais da lei devem ser observados. Continua sendo pecado praticar a idolatria. Continua sendo pecado cobiçar a esposa do seu próximo. Então precisamos olhar para a palavra de Deus e dizer: não existe uma parte sequer da palavra de Deus que tenha perdido a sua validade. Pelo contrário, aquilo que encontramos e que nós não mais praticamos, serve para nos ensinar porque Cristo veio. É importante compreendermos o papel da lei para sabermos da impossibilidade do homem de justificar-se sem Deus e da necessidade dele de um Redentor santo como Jesus. Então, meus irmãos, aquilo que aqui está escrito precisa ser olhado com o ensino bíblico completo. Aquilo que diz respeito à organização política e social de Israel. Aquilo que diz respeito ao culto. Antes que Israel conhecesse o Messias Jesus, isso de fato não nos serve mais como norma, mas como conhecimento do plano de redenção de Deus ao longo das épocas. Mas os aspectos, volto a dizer, morais e espirituais da lei continuam válidos. E aqui, meus irmãos, eu quero extrair desse texto, em concordância com o Novo Testamento, que citarei sobejamente, aquilo que deve nos inspirar no culto a Deus. A minha tese é que esse texto nos leva a sermos gratos por tudo que recebemos de Deus e alegres no oferecimento a Deus daquilo que Ele mesmo nos deu. Nós devemos demonstrar gratidão por receber todas as bênçãos do Senhor, mas também demonstrar alegria para oferecer tudo o que podemos e devemos oferecer ao Senhor. A gratidão de Israel deveria ser uma resposta àquilo que Deus realizou em sua história. Israel foi chamado por Deus a ser e viver aquilo que não era. O texto bíblico mostra que ao achegar-se ao sacerdote, deveria o povo de Israel dizer: meu pai era arameu. Olhem isso aí, meus irmãos, no texto bíblico. O meu pai vivia de modo errante, versículo 5. Arameu é aquele que vem de Arã. Mas na língua hebraica, irmãos, a palavra arameu é Obed. Acontece que quando você chama aquele que é de Arã de arameu, então ele é Obed. E essa palavra, na etimologia hebraica, é aquele que está perdido, aquele que vive em perigo. O que está sendo dito é: não apenas meu pai vem da região de Arã, mas meu pai não tinha futuro definido. Deus permitiu
que estando no Egito, o seu povo, o povo dos meus pais, fosse por ele socorrido. O meu pai era arameu, não tinha coisa alguma, prestes a perecer estava. Lá ele viveu como estrangeiro, corria risco de morte, mas Deus fez do povo dos meus pais uma nação grande, forte e numerosa. Nós não éramos grandes, aliás, hoje lemos isso na profecia de Isaías, vermezinho de Jacó, bichinho de Jacó. Nós não éramos uma nação forte, nós não éramos um povo numeroso. Deus graciosamente nos fez um povo grande, forte e numeroso. Nós também, irmãos, nós crentes em Jesus, nem éramos povo de Deus, sequer estávamos perto de Deus, nós éramos estranhos aos concertos de Deus, nós éramos um povo que não era povo. Em Cristo Jesus, nós fomos chamados a uma nova vida, que é uma vida abundante. Não somos mais escravos, saímos do Egito espiritual, o pecado, deixamos de ser vassalos do mais terrível faraó de todos, que é Satanás. Não temos mais uma vida sem sentido e sem propósito. Não somos mais escravos da carne, dos prazeres. Não vivemos a vida fútil do homem sem Deus. O Senhor, em seu poder, nos chamou uma vida que não conhecíamos e que nem mesmo merecíamos. Aqui no texto bíblico, a partir do verso 1, Moisés está dizendo ao povo: sejam gratos porque vocês receberam de Deus a vida. Vocês não deveriam ter entrado na nova terra, na terra de Canaã, porque vocês eram um povo fraco do ponto de vista militar para enfrentar o Egito, porque vocês encararam um deserto e não é possível que uma nação numerosa sobreviva 40 anos no deserto, porque vocês quebraram a aliança com Deus muitas vezes, e o que vocês mereciam eram ser aniquilados, mas vocês entraram nessa terra. Versículo 1 do capítulo 26 diz isso: a terra que agora vocês estão possuindo. Sejam gratos a Deus pela vida, vocês que são descendentes de um arameu. Vejam, irmãos, nos versos 5 e 6, quando Moisés diz: vocês estavam a perecer. Versículo 6: os egípcios maltrataram e afligiram vocês e impuseram a vocês dura servidão. Então sejam gratos a Deus pela vida, mas gratos a Deus também pela terra, a terra que vocês estão passando a possuir. Versículo 3: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. Essa terra foi dada por nossos pais. Há um irmão em Cristo querido que aqui está no culto e que certa vez me disse, não sei se ele vai lembrar, que ele não teria no início da vida conjugal recurso algum para ter a terra que ele tem hoje. Foi Deus que lhe deu, foi um ato de misericórdia de Deus. Irmãos, nós precisamos lembrar que a gratidão de Israel deveria ser por tudo: a vida, a terra e os alimentos produzidos naquela terra. Vejam o versículo 2, quando diz: Senhor, os frutos do solo, os frutos da terra que recolhemos foram dados pelo Senhor, da terra que o Senhor, teu Deus, te fez conhecer, da terra em que você está agora plantando. Deveria Israel lembrar desses alimentos. Versículo 10: trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste, reconhecendo que foi o alimento dádiva do Deus que também concedeu a terra. Gratidão a Deus pelo trabalho. Versículo 7: o Senhor ouviu a nossa voz, atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. Trabalhávamos muito e colhíamos pouco. Agora, trabalhamos muito e colhemos muito, porque Deus também nos deu trabalho. E o mais importante, gratidão pela presença de Deus. Versículo 7 diz: clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz. O nosso maior bem é Ele. A vida, a terra, os alimentos, o trabalho
são concessões do Senhor. No versículo 8 ele ainda diz: foi o Senhor que nos tirou do Egito, porque nós não poderíamos sair. Foi a poderosa mão de Deus e o seu braço estendido que espantou a tantos com os seus sinais e milagres. Versículo 11: alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado. É contínua a graça de Deus. Ele tem dado a ti e a tua casa. E quem está à tua volta é abençoado. Palavras recorrentes do pastor Petrônio. Quando Deus abençoa alguém na igreja, Ele abençoa todo mundo que está em volta desse alguém. Quando Deus abençoa alguém numa família, Ele abençoa todo mundo. De algum modo, todo mundo é abençoado. Meus irmãos, versículo 11: a ti e a tua casa, mas também o levita é abençoado enquanto você é abençoado. O estrangeiro que está no meio de ti, até o estrangeiro, irmãos, o que o texto bíblico quer dizer, até o improvável acontece, até o incomum, até aquilo que é esquisito, excêntrico, o estrangeiro que não é parte de Israel em sua constituição é abençoado quando você é abençoado. Meus irmãos, nós devemos ser gratos a Deus por tudo que recebemos. A minha irmã Mirtes Matias, que já está com Cristo, poetisa evangélica, que o povo batista pôde compartilhar aí com os demais crentes do Brasil e até pelo mundo, escreveu uma linda poesia cujo título é Este Lugar é Meu. A minha irmã Mirtes Matias, com a sua poesia, me ajuda a entender por que eu devo ser tão grato ao Senhor Jesus. A poesia dela diz assim: que fazes aí, Jesus, no alto da colina? Esta coroa a te ferir a fronte, o sangue a misturar-se com o suor. Que fazes aí, Senhor, neste lugar que é meu? Teu lugar é no céu, comandando os mundos, dominando os elementos, recebendo adoração. Que fazes aí na solidão, apenas 2 ladrões por companhia? Este lugar é meu, Senhor. Fui eu que deixei de atender às ordens de teu pai, que enganei meu irmão, que desprezei os caídos à beira do caminho. Fui eu que te deixei sozinho na hora do julgamento, que cruzei os braços e encolhi as mãos. Fui eu que invejei, tratei com indiferença, não soube perdoar. Entendes agora porque aí é meu lugar? Fui eu que tive pensamentos maus, desejei o que não me pertencia. Levei teu nome à zombaria, seduzida por promessas ou com medo de ameaças. Tu és puro e santo, amigo e bom. Não é justo que permaneças aí. Tu nunca falhaste. Este é o lugar dos que erraram. Esse lugar é meu, Jesus. Desce daí, para a glória tua e minha salvação. Troca esta cruz horrível que aceitaste, pelo trono que te ofereço em meu coração. Na poesia, nossa irmã, claro que é poesia. É claro que há uma licença poética, é claro que ela não desejou que Jesus deixasse a cruz. Mas na poesia ela está dizendo: o lugar não é teu não, Senhor. O lugar é meu. Eu que fiz tudo o que fiz contra o Senhor. O Senhor assumiu a cruz que era minha. Aceita, Senhor, o trono que eu te ofereço em meu coração. Irmãos, sem Cristo nós nada somos, a não ser elementos destinados ao inferno. Sem Cristo nada somos, a não ser pecadores profissionais. Pecamos muito bem, pecamos de um modo inacreditável. Cristo Jesus nos deu tudo: vida, salvação e esperança eterna. Nós precisamos ser gratos a Deus por tudo que nós recebemos, e nisso está mantido tudo o que Moisés disse a Israel: seja grato ao Senhor teu Deus, e demonstre gratidão quando você oferta na casa e no culto ao Senhor. Mas, irmãos, o texto bíblico nos leva também a pensar na alegria para oferecer. E aqui eu quero dizer a você que, se em algum momento você for ofertar e não estiver tomado de gratidão e alegria a Deus, pare, deixe para outro dia. Só oferte quando você vier a entender que a oferta não é um imposto, mas é uma manifestação de culto a Deus, com gratidão, louvor, fé, dedicação. Meus irmãos, chamado para ofertar a Deus, o povo de Israel deveria oferecer o necessário para a manutenção da obra de Deus. Naquele contexto, uma sociedade agropastoril, a cada 3 anos
enviar os dízimos daquele período para o sustento do levita. Versículo 12 diz isso: do estrangeiro, do órfão e da viúva, para que eles pudessem comer, e não apenas comer, mas se fartar. Não deem as sobras, não deem o que vocês não terão como sacrifício. Deem tanto que o levita, o órfão e a viúva possam se fartar como vocês têm se fartado. Alegria para oferecer, portanto, o suficiente para a manutenção da obra de Deus. Na Constituição de Israel, o culto, o calendário extenso e complexo da vida religiosa de Israel. Mas alegria também para socorrer o aflito e o necessitado, aquele que precisaria ser alcançado pela graça de quem dava, de quem ofertava. A alegria de oferecer a Deus, versículo 13: tudo isso você fará diante de Deus na casa dele. Versículo 14: você fará isso em obediência à voz do Senhor seu Deus, segundo o que ele lhe ordenou, ser generoso. E então, como diz o versículo 15, você poderá dizer: olha, desde a tua habitação, desde o céu, ó Deus, e abençoa o teu povo, a terra que nos deste, essa terra que mana leite e mel. Manar leite e mel, irmãos, é lembrar que Deus estava permitindo que a terra e os animais produzissem o leite aqui dos animais, e o mel era o mel de tâmara, o mel que era extraído dessa fruta maravilhosa. Eu não sei se você gosta o quanto eu gosto de tâmara. Em nossa terra não é uma fruta típica, e nós em alguns momentos do ano encontramos mais tâmaras. Eu acho uma fruta maravilhosa, deliciosa. Era o mel dessa fruta normalmente. Então o que está sendo dito é: Senhor, o Senhor tem abençoado os currais, os pastos, as plantações, a agricultura. O Senhor tem abençoado tudo, e nós queremos com alegria oferecer ao Senhor. Mas aqui fica a questão: pastor, nós somos crentes da nova aliança. Não seria o dízimo parte do cerimonial da antiga aliança? Não seria o dízimo apenas lei? Claro que não. O dízimo é anterior à lei. E eu quero convidar você agora a fazer o caminho para entender quando o dízimo foi estabelecido. Antes da lei, muito antes da lei. Vá comigo a Gênesis capítulo 14, versos 18 a 20, e você começará a entender porque Jesus diz: olha, não deixe de ser misericordioso, amoroso e justo, e não deixe de dar o dízimo. Você entenderá porque Jesus reafirmou que é bom dar o dízimo. Veja Gênesis capítulo 14, a partir do verso 18. E se você nessa manhã me ouve, você está tendo a alegria de ouvir a pregação semestral que faço sobre esse tema. Só no próximo semestre eu voltarei a falar sobre isso. Gênesis 14, versículo 18, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. De tudo Abrão deu o dízimo. Vejam, irmãos, que nós estamos falando de um sacerdócio que é anterior ao sacerdócio levítico, é anterior ao estabelecimento da lei, é anterior a Moisés. Nós estamos falando daquele que recebeu a promessa de que nele surgiria um grande povo que seria Israel. Nós estamos falando, irmãos, daquilo que é anterior ao povo. Estamos falando de Abrão, nem tinha Isaac ainda. Nós estamos falando do pai da fé, do primeiro patriarca Abrão. Esse homem Deus abençoou com a vitória sobre reis inimigos. E ele então, diante do rei de Salém, Melquisedeque, pôde agradecer a Deus, dedicando o dízimo dos despojos da guerra. De tudo que ele conquistou em meio à guerra, a 10ª parte ele ofereceu ali. A palavra do Senhor nos fala de Melquisedeque, e você precisa entender que o nome dele significa rei de justiça. Guarde essa informação. Rei de justiça. Salém, que dá origem a Jerusalém, é traduzido como paz. A cidade da paz é Jerusalém. Então, havia uma cidade em que habitava a paz, porque era governada por um rei justo, que era Melquisedeque. Vejamos bem quem é Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versos 1 a 12,
Vamos ao Novo Testamento. O que diz a palavra do Senhor sobre Melquisedeque? Hebreus 7, a partir do versículo 1 diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Me permita interromper aqui a leitura para te dizer, num tempo, irmãos, em que vários povos já tinham criado adoração aos seus próprios deuses, a Bíblia diz que Melquisedeque não adorava um Deus criado por ele, um ídolo. Ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Ele promovia o culto ao Deus que criou os céus e a terra. Ele temia o único e verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Portanto, ele é tido como um crente, um obreiro do Senhor, um homem que estabeleceu em Jerusalém, ou no seu antecedente histórico, que é Salém, o culto ao Deus verdadeiro, ao nosso Deus. Não é outro Deus, o nosso Deus é o Deus Altíssimo. Nós cremos que aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É o nosso Deus, o Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão. Aí o texto já o chama de Abraão, porque já conhecia a história dele, o nome dele mudado de Abrão para Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, é o significado do nome Melquisedeque. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Salém é paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Versículo 3 ainda, o irmão do multimídia vai manter para nós. Irmãos, Melquisedeque é assemelhado ao Filho de Deus por conta do seu sacerdócio. Por naquele tempo em que Jesus ainda não havia vindo ao mundo, ele levava homens a Deus. Mas note o que diz o versículo 3. Permanece sacerdote perpetuamente. Antes de Moisés, antes da lei. O sacerdócio de Melquisedeque não passou. O que Melquisedeque fez? A adoração ao único e verdadeiro Deus e a demonstração de gratidão por meio dos dízimos, isso não caiu. O sacerdócio de Melquisedeque permanece perpetuamente. O que você entende por perpetuamente é isso mesmo, é eternamente. Continue, meu irmão, versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdote, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele Melquisedeque, cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior, Abraão, é abençoado pelo superior, Melquisedeque. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Levi era descendente de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro dele. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. O sacerdócio de Cristo é segundo o sacerdócio de Melquisedeque. É anterior à lei, porque Cristo já existia. E porque Cristo leva os homens a Deus, como Melquisedeque em seu sacerdócio levou Abraão. Mas note o que a palavra de Deus diz. O maior, Melquisedeque, homem de Deus, abençoou o menor, Abraão. Meus irmãos, Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. Vejam agora o que diz o salmo messiânico, Salmo 110, versículo 4. É um salmo profético. Ele apresenta o Messias que viria, e nós sabemos que ele é Jesus. Salmo 110, versículo 4, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu quem? Você lerá todo esse salmo e verá que é o Messias. Tu
és sacerdote para sempre, não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, voltem a Hebreus, versículo 6. Hebreus 5, 6. A palavra do Senhor aqui diz assim: como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu nem precisava ler esse texto, mas por que eu estou lendo? Porque você precisa compreender que a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia não se contradiz. O Novo Testamento está dizendo: Jesus, o Messias, veio segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, ele veio para trazer os homens de volta a Deus, como o Senhor, por meio de Melquisedeque, ofereceu a Abraão esse relacionamento. Veja Hebreus capítulo 5, verso 10. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, o maior de todos os sacerdotes, é segundo a ordem de Melquisedeque, vem de Deus. Agora vejam finalmente Hebreus 6, verso 10. Hebreus 6, 10. Deixe-me encontrar aqui, irmãos, o texto. Hebreus 6, 20. Jesus, como precursor, entrou por nós, isto é, no Santo dos Santos, diante do Pai, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, Jesus Cristo é o príncipe da paz, que pela fé dos crentes nele, os recebe em seu reino eterno de justiça, que é o céu. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Ele foi o rei da paz, o rei da justiça na cidade da paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz, que nos governará eternamente no reino da justiça. Não haverá pecado, não haverá injustiça nos céus. Portanto, meus irmãos, nós podemos concordar com uma antiga declaração de pregadores puritanos. Se perdeu exatamente qual pastor evangélico puritano, um movimento muito piedoso, qual deles teria escrito isso? Mas um pastor puritano, há 3 séculos, escreveu o seguinte: a Escritura apresenta 2 sacerdócios, o de Melquisedeque e o de Levi, sendo o primeiro superior ao segundo, ordem à qual pertence Cristo. Ambos têm o dízimo nas suas práticas. O sacerdócio levítico foi extinto, mas o de Melquisedeque é eterno, o dízimo continua. Meus irmãos, quando questionados sobre uma igreja neotestamentária como a nossa, manter a dedicação voluntária, notem bem, voluntária, não opressiva dos dízimos, os irmãos precisarão chamar quem não tem lido a Bíblia a ler a Bíblia. Porque volta e meia nós ouvimos alguém dizer assim: o dízimo é lei. E eu sempre fico pensando, onde ele viu isso? Ele não leu toda a Bíblia? Nós encontramos em Mateus 23, 23, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, a pedra angular do cristianismo. O cristianismo é Cristo e ponto final. Em Mateus 23, 23, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vocês deveriam ser justos, misericordiosos e crentes, sem omitir os dízimos. Mas o Senhor diz: serem dizimistas sem misericórdia, justiça e fé, isso é incoerente, porque dízimo não é imposto, é parte do culto a Deus. Charles Spurgeon disse que dar é o verdadeiro ter. Você só pode dar o dízimo porque você tem 100% daquilo que Deus te concedeu. Meus irmãos, posto tudo isso, eu quero dizer aos irmãos que devemos ser gratos a Deus por tudo que recebemos. E no momento de oferecer, devemos ser alegres. Nós somos uma igreja cristocêntrica. Cristo é quem nos orienta. Irmãos, não são as notícias do mundo econômico, não são os anseios da tesouraria da nossa igreja, que é liderada por homens idôneos que vocês elegeram democraticamente. É Cristo. O que Jesus Cristo diz é o seguinte: é bom dar o dízimo, mas só faça isso se isso for parte de uma vida inteira de culto a Deus, misericórdia, justiça e fé.
Eu não tenho dúvida, irmãos, de que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que antes da lei recebeu os dízimos do melhor que Abraão tinha para oferecer quando ainda se chamava Abrão. O meu conselho a você é, em oração, peça a Deus que abra o seu coração, se ainda você não age assim, para que você seja generoso na graça de dar e que você voluntariamente seja dizimista e ofertante. Que isso expresse gratidão a Deus por tudo que dele você tem recebido, e a parte mais especial é Jesus, o nosso Salvador. O maior tesouro é Cristo, nosso Redentor. Que você demonstre fé, crendo que não te faltará o suficiente para a sua sobrevivência, porque Deus não faria algo enganoso. Faça isso por amor. Esta igreja, nos últimos dias, pôde levar o pão a 23 famílias. Talvez a Ruth tenha atualizado. Até onde eu sei, Ruth tinha ficado em 23, é isso mesmo? 23 famílias no mês de março receberam o auxílio na alimentação. Isso é bíblico, irmãos. Meus irmãos, estrangeiros, gente em dificuldade recebeu o auxílio dessa igreja, mas também a obra missionária. Eu entendo biblicamente que nós não devemos encarar o dízimo como um imposto, mas como uma oportunidade em que voluntariamente, com alegria, gratidão e fé, nós participaremos do sustento da igreja, do auxílio aos pobres e da obra missionária. Nós enviamos, nesses últimos dias, mais uma oferta de missões regionais para a Associação das Igrejas Batistas do Oeste de Minas. Nesse momento, na terra natal da irmã Elaine, Santo Antônio do Monte, está sendo preparado o momento de inauguração do trabalho batista. Elaine, já temos o casal de missionários, já parceiros, e a primeira igreja batista de Pará de Minas será a igreja mãe da congregação em Santo Antônio do Monte. Irmãos, como fechar o coração para uma notícia dessa? Que Deus te dê, meu irmão, visão de fé, e que você diga voluntariamente, com alegria e em atenção à palavra de Deus: eu sou dizimista e sou ofertante. Eu sou, irmãos, e dou graças a Deus por isso. Seja e ensine outros a serem gratos a Deus. Seja e ensine outros a serem generosos, a vencerem o materialismo, a vencerem o egoísmo, a vencerem o apego aos bens. Ofertas e dízimos são respostas de gratidão àquele de quem nós recebemos tudo gratuitamente. Nunca, note bem, nunca, absolutamente nunca, você receberá uma mensagem do Roberto, que é o líder de administração, ou um telefonema dos tesoureiros, o Miqueias ou o Anselmo, dizendo: meu irmão, por que você não entregou? Isso nunca vai acontecer, por duas razões. Porque nós queremos que você faça isso com sinceridade diante de Deus. E segundo, porque nós como igreja entendemos que Deus trabalha no coração dos crentes e tem trabalhado. Deus trabalhará no coração de todos os crentes. E meus irmãos, qual argumento de um pregador limitado como eu pode se comparar à ação do Espírito Santo no coração de um crente? Que Deus nos dê a condição sempre de demonstrarmos gratidão ao receber, mas alegria ao oferecer. E que a obra de Deus, e que o órfão, que a viúva, que o estrangeiro, que aquele que está no campo missionário, seja alcançado pela dádiva da igreja do Senhor Jesus Cristo, que um dia foi abençoada pela dádiva de outros irmãos em Cristo em outros locais. Que Deus, pois, nos abençoe. Vamos orar? Quero convidar o irmão Guilherme Godoy. É o Guilherme da Lorena, para quem tiver dúvida. Os irmãos podem esquecer outros sobrenomes. Ele nunca foi tão nobre como depois de ter casado com a Lorena. Hoje ele é o Guilherme da Lorena. O irmão Guilherme vai orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos ajude a ser generosos, a sermos gratos. Vamos rogar a Deus, Guilherme, que nesse campo, que em nossos dias é tão delicado, essa igreja seja absolutamente